Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 158 de 2020, eu, Francisco José de Oliveira, declaro aberta a 23ª sessão ordinária virtual de 22 de abril de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se procederam à leitura da ata da sessão anterior, que foi disponibilizada por e-mail. Tem alguma observação ou correção a ser feita? Não havendo, a ata da sessão anterior está aprovada. Gostaria de indagar à secretária Silvana se há alguma resolução disponibilizada para leitura. Não, senhor presidente. Passando a ordem do dia, vamos dar início com os 3 primeiros processos da Sabará Química Ingredientes S.A. Salvo me engano, são matérias distintas, os relatos serão em separados. Então, primeiro processo de recurso 1.1381/2018, aí 2017, 22.818, recorrente Seju, recorrido Sabará Química Ingredientes S.A. Relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Lembrar que está presente para fazer sustentação oral de suas razões recursais, doutora Nayara Moura Lima. Presente também doutor Ubiratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Neste processo, o doutor Rafael Pereira de Souza pediu vista por ocasião da 14ª sessão ordinária de 16 de março de 2021. Com a palavra o relator, doutor Marcos Mota. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutor Ubiratã, bom dia, doutora Nayara, Silvana, conselheiros. Esse processo trata de crédito indevido, proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. O agente do fisco acusa a recorrente de emitir notas fiscais elencadas na planilha NFE CEFOP 1949 para anular operações de saída correspondente a desvio de destinação, no valor de R$ 17.612,94, caracterizando crédito indevido, pois tais notas emitidas não tinham nenhuma justificativa para anulação do débito. O período da infração foi de janeiro de 2013 a outubro de 2013, infringidos os artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670 de 96, sugerindo a penalidade do artigo 123, 2A da Lei 2.670 de 96. O contribuinte interpõe tempestiva impugnação em que, resumidamente, conseguindo preliminar de nulidade por carência de motivação, falta de clareza, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, o contribuinte autuado defende a regularidade dos seus procedimentos fiscais e declara que os créditos fiscais lançados estão conforme a previsão legal. Argui um caráter confiscatório a multa aplicada nesse caso. E assim, resume, ele pede que seja reconhecida a nulidade da autuação e seja julgado improcedente o auto. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julgou pela improcedência com os seguintes fundamentos. Preliminarmente, constata a regularidade formal da ação fiscal, sob pedido de nulidade, não merece guarida, pois, na verdade, o auto de infração apresenta o fato tido como infração com clareza, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Enquanto ao mérito, a empresa lançou e apropriou o crédito fiscal com a emissão de notas fiscais de entrada, sem justificativa para esses lançamentos fiscais. E após analisar a documentação, o julgador singular verificou que as operações de entrada estão regulares e, de fato, foram motivadas de devoluções de vendas não recebidas pelo comprador, destinação interna da produção para revenda e vice-versa, justificando o crédito e descaracterizando o auto de infração, decidindo assim pela improcedência do auto. Por se tratar da decisão contrária aos interesses da Fazenda, recorreu ao TRT, submetendo-a ao exame necessário nos termos do artigo 104, parágrafo 2º e 4º da Lei 15.614 de 2014.
Aí o processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 368 de 2020, preliminarmente afastando a nulidade suscitada. A parecerista, de forma bem detalhada, analisa as 3 situações distintas elencadas pela defesa em relação ao mérito para justificar o aproveitamento do crédito. Primeiro, a primeira está relacionada à revenda de mercadoria no estoque da empresa, cuja entrada ocorreu como matéria-prima, tendo a impugnante que reclassificar a mercadoria em seu estoque, emitindo nota fiscal de saída com desvio de mercadoria e outra de idêntico valor de entrada, com a MP com o código interno de RV, próprio de mercadorias destinadas à revenda. Assiste razão à empresa. Deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 27.551,52 do ICMS. E de ICMS o valor de R$ 4.683,75. Ponto 2, que é a segunda situação, seria o caminho contrário. Quando a mercadoria é destinada à revenda, tendo que ser reclassificada como matéria-prima, assim a empresa se creditou 2 vezes, já que houve uma única saída, permanecendo a base de cálculo R$ 32.830,69 e o valor do crédito indevido de R$ 5.581,22. E a terceira situação se refere à devolução de vendas por motivos diversos, não comprovando o contribuinte a devolução referente às notas fiscais 12.370 e 13.212, mas comprova a devolução de mercadoria da nota fiscal 12.466, de entrada, cuja base de cálculo é R$ 25.203,50 e ICMS de R$ 4.284,60, devendo também ser excluído do montante preciado de infração. Assim, a parecerista entende que permanece indevido o crédito do valor de R$ 8.644,59, em desacordo com o disposto dos artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670. Quanto ao efeito confiscatório da multa, a atividade que envolve lançamento tributário é tida como vinculada e obrigatória, de reserva legal, não cabendo a ser examinada por essa instância administrativa. Então, junto ao demonstrativo de crédito, presidente, fica o ICMS de R$ 8.644,59 e a multa de igual valor. Esse é o relato. Obrigado, doutor Marcos. Dando sequência agora à manifestação de vista do doutor Rafael Souza. Excelentíssimo presidente, colegas conselheiros, servidores da Cefaz, advogado, doutor Biratã, procurador do Estado. Eu pedi vista dos autos para analisar melhor a questão desse batimento das notas fiscais. E eu percebi que a empresa teve um bom zelo com os seus registros fiscais. Fiz aqui um voto vista, até um pouco longo, né, de 12 páginas, e que eu percebi o seguinte, né, quanto ao primeiro ponto, que é o caso em que a empresa adquire uma mercadoria pensando que vai usar como matéria-prima. E aí, posteriormente, encara uma oportunidade comercial de revenda. Tranquilo, isso é normal até no mundo empresarial, a oportunidade de venda tem que ser usada, né? E aí, ele foi fazendo uma sequência. Primeiro, ele faz uma nota fiscal, um exemplo aqui. Eu posso compartilhar a tela, presidente? Pode sim, doutor Rafael, fique à vontade. Pois não, vou tentar aqui ser objetivo direto aqui. Apresentando o ecrã. Pronto, está aparecendo aí o Word direitinho? Tá sim. Tá? Pronto. Então, eu fui rastreando aqui o que o contribuinte disse, né? Ele disse que a nota 11147 foi emitida com a finalidade de reclassificar o produto tal. É intuitivo, MP, matéria-prima. Sendo, para tanto, emitida a nota fiscal 11146 e então emitida a nota 11048 de revenda do agora classificado RV. É intuitivo, RV revenda. Quanto esse aqui, MP, matéria-prima, esse aqui é revenda.
tratando-se ambos de ácido clorídrico. Eu fui rastrear isso aqui, né? Presidente, só uma questão de ordem. Acho que é bom fechar os microfones, que está dando interferência. Ó, doutor Leís, pronto. Solicito aos senhores conselheiros para fecharem o microfone. E, doutor Rafael, o senhor pode aumentar só um pouquinho mais a fonte? Melhorou agora? Sim, consideravelmente. Pronto. Ok. Bom, essa 111047, ela é desvio de mercadoria, está aqui a CFP 5949, código de produto, matéria-prima. E ele descreve a origem. Nota fiscal de origem 25014, 13 um mês antes, né? Não, um ano. Tá um ano guardado essa mercadoria. Emitida por Canexo, CNPJ, tal. Então, ele comprou com essa nota de origem e aí está dando uma saída. Tributado. Aqui. Então, ele tinha um crédito na compra, está dando uma saída, está tendo débito. E aí vem a nota 110146. É uma nota de entrada. Apesar dessa marcação aqui estar como saída, acaba sendo a nota de entrada porque o CFOP dela é 1949. E aqui já está mudando o código. Era MP não sei das quantas, agora é RV. Aqui já está classificando como revenda. Então ele está entrando com crédito. Por sinal, até menor aqui, 915, e aqui ele debitou maior, 1.007, perdeu aqui alguns reais. Né? E aí depois ele vende o produto à revenda. A nota 11048. 3 notas de sequência para validar a operação. Está aqui o código de produto RV 5120, ácido clorídrico e tal, vendendo por até um valor, claro, maior do que entrou. Né? Assim funciona o comércio. Então, eu percebi que a sequência é essa. Ele compra, se acredita do CMS. 2. Ele dá uma saída na qual ele tem um débito de CMS. Terceira operação, ele faz uma entrada que ele se acredita. Já que ele perdeu aqui, ele ganha aqui. E quarta, a venda com débito de CMS. E aí a gente fez o rastreamento nas demais. Nesse ponto, a gente concorda com o parecer. Depurando a planilha junto ao AI, a gente tem a base de cálculo validada aqui de 27 mil. Isso aqui é um pedaço da planilha do Excel que tem nos autos. Né? Só limei algumas colunas para botar aqui no Word bem direitinho. Então, isso aqui, estamos concordando com o parecer no nosso voto visto. No segundo grupo de notas fiscais, é a sequência inversa. A situação da aquisição de mercadoria, que originariamente foi atribuída como bem para revenda, e, posteriormente, teve uma decisão de alterar o destino da mercadoria. Se decidiu que será usada como matéria-prima. Também algo normal no mundo empresarial. E se refere a 3 notas. E aí eu fui rastrear, uma a uma, né? Está aqui a folha 111, tudo começa com a nota 11694, desvio de mercadoria. Produto aqui, hidróxido de sódio. Código de produto, é revenda. Né? Entrou como revenda. E aqui tem a nota de origem. Tá? Esse produto química tal aqui. 19/10/2012. Vamos só ver aqui. Ó. Essa nota aqui é 6 meses depois. Ele não conseguiu revender, botou para produção. E em seguida tem a nota 11695 de entrada. Já que ele deu a saída, está dando a entrada aqui, código de produto já com o MP. E aqui ele se acredita. A sequência foi operação de compra, apropriação de crédito CMS, ocasião do produto lançado código interno de revenda. Segunda operação, saída na qual ocorre saída do produto com código lançado na entrada com débito de CMS. Terceira operação de entrada, na qual se registra a entrada do produto com código produto apropriado para matéria-prima com crédito CMS. Aqui não foi demonstrada de plano a saída subsequente no produto ao qual foi aplicada a matéria-prima. É diferente da anterior. Na anterior tinha já a quarta nota. Mas, como ele foi colocado como matéria-prima, ele entra no estoque, é juntado com outros produtos lá e tem a saída. Eu não considero que seria necessário colocar essa quarta nota de um produto do qual foi colocado esse insumo, porque ele tem crédito do mesmo jeito. O artigo 60 do IRCMS escreve no item 2, para fim de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor disposto relativo
a mercadoria ou produtos que sejam utilizados no processo industrial do estabelecimento. Na verdade, ele tinha o crédito anterior. Quando ele comprou para revenda, ele perdeu esse crédito e botou de novo para ser como produto industrial. Só mudou a razão do crédito, mas o direito ao crédito existe, da mesma forma. E aí, nós discordamos do parecer da assessoria processual tributária, as devidas vênias, né? E depurando essas 3 notas, a base de cálculo é essa aqui, 5.881. Quanto ao terceiro grupo, tem operações de devoluções. Mas, na verdade, isso aqui são desfazimento de operação. Vou explicar por quê, né? São notas fiscais de entrada, 1949, e eu rastreei aqui. A primeira, aliás, deixa eu ver aqui. O parecer, ele já reconhece o crédito quanto a 12.465, mas não reconhece quanto as notas 12.370 e 13.212. Essa 12.370 eu fui rastrear, né? E é de entrada em devolução, consta os dados das mercadorias, nas informações complementares tem a menção de sua referência quanto à nota fiscal de venda, de 15/5/2013. Né? Então está aqui a nota 12.370, outras entradas, destinatário é Brasil Quirim, Cloro, CFP 1949, emitida 22/5. E nas dados adicionais está aqui, né? Referência série NF 12/90, emitida em 5/2013, no mesmo mês. E a tal 12/90 faz referência para o destinatário da nota anterior, do mesmo produto. Aí deixa eu só ver aqui. Aqui é cloro liquefeito, quantidade 900. E aqui vem cloro liquefeito, quantidade 900, do mesmo Brasil Quirim. Contribuinte também referenciou essa nota de venda no registro de saídas. Isso aqui é um pedaço do registro de saídas dele, está aqui, ó, a notinha 12.290, 1.621. Então, o que acontece? Ele tentou vender isso aí, emitiu a nota de saída, botou no registro de saídas, teve débito de ICMS, o cidadão lá não recebeu a mercadoria e ele teve que fazer a nota fiscal de entrada. Isso aqui é o desfazimento da operação. Fiz um semelhante rastreamento quanto a outra nota. Não decalquei assim não, mas eu pelo menos decalquei isso aqui, que a nota de venda anterior também teve débito. E aí eu entendo que, resumindo aqui a história, que o contribuinte teria direito ao crédito também disso. Por quê? Porque eu vou até... ele teve um débito, uma frustração geral. Primeiro, imaginou que ia fazer uma venda. Não fez. Teve débito CMS. Problema. E aí, se esforçou para, pelo menos, neutralizar esse débito, fazendo a nota fiscal de entrada, porque não contou com a cooperação do outro. O outro lá, o destinatário, poderia ter emitido a nota fiscal de devolução para que se cumprisse a regra do 672 do RCMS. Mas ele não fez isso. Então, ele fez uma solução forçada de emitir essa nota fiscal de entrada. Por quê? Porque ele tem que legalizar o retorno da mercadoria ao estoque, senão ele ia ficar com problema de estoque e certamente ia ser percebido em uma fiscalização de levantamento de mercadorias, né? E permitir que seja vendido a outro cliente, né? Eu vou ver aqui que o contencioso tem algumas resoluções sobre o assunto, mas elas são focadas em operações originadas com consumidores finais. Tem várias resoluções da Quarta Câmara, CIA Modas, Lojas Renner, na qual houve uma dificuldade de identificar a operação anterior. Os precedentes são esses, contrários aos contribuintes, quando, aqui, um exemplo desse aqui, da Quarta Câmara, né? A omissão das informações não constitui méritos como de regra formal, mas de prática que inviabiliza a apuração do crédito aproveitável, uma vez que não é possível ao fisco identificar o cupom originário, e, por consequência, não há como vincular o crédito na entrada a uma operação de saída anterior. Então, a preocupação é sempre essa. É rastreável ou não? Se não for rastreável, não há crédito. Se for rastreável, aí eu entendo que daria direito a crédito. O caso mais recente submetido à Câmara Superior, Resolução 8/2018, refere-se à situação de fato diversa. O contribuinte foi intimado no lançamento, apresentou impugnação alegando em essência
O único problema é que a impugnante, em virtude de falhas do seu sistema, não possui estrutura para emitir nota fiscal para cada troca. Em vez disso, emitiu nota fiscal por mês, englobando todas as trocas e devoluções do período. Aí fica difícil rastrear. Aí o contribuinte realmente perdeu o crédito. Esse julgado da Câmara Superior, Resolução 06/2017, salvo engano, relatoria da nossa querida doutora Elineide, refere à situação de ausência de comprovação de identidade nas operações originárias e operações de devolução. E foi colocado, da análise da resolução acima, verifica-se que, apesar da matéria ser a mesma, as circunstâncias fáticas são diferentes. O processo objeto de análise, depois de realizada a diligência, não foi possível atestar a comprovação das mercadorias objeto da autuação, razão pela qual não pode ser aplicada a mesma decisão da resolução paradigma, que teve como fundamentação a 2009, antiga, teve como fundamentação a comprovação da operação de devolução. Então, senhor presidente, vou parar aqui de compartilhar. Esse é o voto vista, no sentido de não ir pelo caminho do parecer da assessoria tributária. Muito obrigado. Doutor Rafael, então a conclusão seria que pela improcedência da autuação, então? Correto, pela improcedência da autuação. Doutor Rafael, esse voto visto, o senhor encaminha para a secretária para anexar o processo, tudo bem? Perfeitamente. Então, seguindo aqui a trilha processual, a palavra do doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, a doutora Neline Magalhães aqui, que fazia tempo que não participava das nossas sessões, seja bem-vinda. Doutora Nayara, representante da parte, doutora Silvana, todos um bom dia. Presidente, senhores conselheiros, nós reiteramos, até porque isso aqui é recente, né? O doutor Rafael pediu visto há pouco tempo. Então, assim, nós reiteramos todos os termos do parecer, inclusive refutando as colocações do doutor Rafael, e não obstante todo o cuidado que teve, toda a profundidade, os critérios, os raciocínios utilizados, nós discordamos, porque, primeiro, de fato, na primeira hipótese que ele... Porque, assim, o parecer, ele concordou em parte, né? Como todos já sabem aí, foi relatado, tudo, o próprio doutor Rafael deixou isso claro. Mas, assim, tem a hipótese, a segunda hipótese, em que, no caso, o contribuinte se acreditou duas vezes, em que aí ele faz o caminho que o parecer chama caminho inverso, né? De matéria-prima para revenda. E o fato é que teria que ficar comprovado, de qualquer forma, mas ficou no estoque. Mas isso está demonstrado? Até que ponto isso nos garante esse direito ao crédito? Então, assim, ficou uma lacuna aí, ficou uma suposição. Não sei se a gente pode realmente ter essa certeza no sentido de afirmar que o contribuinte pode fazer isso porque teria ficado no estoque. Isso está demonstrado? O segundo ponto, que também o voto vista ele discorda do parecer, que o parecer no último ponto, ele diz o seguinte, só aqui recapitulando um pouco, a terceira situação se refere à devolução de vendas por motivos diversos. Entendemos, nesse caso, que o contribuinte não comprovou a devolução referente à nota fiscal. São duas notas fiscais, 12.370, 13.212. Mas comprova a devolução da mercadoria de nota fiscal 12.466, de entrada, por meio da nota fiscal 12.465, de saída. Então, assim, considerou-se aqui que das notas relativa à questão da devolução de vendas, em duas situações, o contribuinte não teria comprovado essa devolução, em uma delas, sim. Né? O doutor Rafael, ele procura, aí ele faz uma certa conjectura, ele até conta uma história, né? O contribuinte, assim, ele tentou vender, não vendeu, assim, são
conjecturas, mas o fato é assim, a gente tem que estar, tudo tem que estar efetivamente demonstrado. E essa questão da devolução, ele utiliza os seguintes argumentos. Mas isso, primeiro, tem que ser rastreável. Tudo bem, tem que ser rastreável. Mas continua a necessidade de comprovação. O rastreável é justamente para saber até que ponto houve ou não aquela devolução. E a devolução, não basta só que haja uma certa compatibilidade. E a partir daí você gerar uma suposição. A primeira situação seria, em regra, a compatibilidade, mas você tem que comprovar. Então, você tem regras formais para justamente comprovar essa devolução. Então, quando você detecta uma ausência de identidade, aí você já descarta essa necessidade de provar, porque você já não existe identidade, vai provar o quê? Agora, se existe uma certa identidade, você tem que ver se realmente isso aí obedeceu os ditames legais. E, pelo que me parece, pelo menos a princípio que consta aqui no parecer, não houve a obediência a essas regras formais e a devida comprovação dessa devolução. Então, assim, em linhas gerais, logicamente vou ver aqui atentamente os debates, as discussões, mas, assim, em linhas gerais, nesse primeiro momento, nós concordamos com o parecer consignado nos autos, em relação, inclusive, ao afastamento das nulidades, também que já foi aqui lido, já foi objeto de manifestação na sessão anterior, daí porque eu não vejo necessidade de reiterar. E são essas considerações a princípio, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Dando seguimento, a palavra está com a doutora Nayara Moura Lima. Oi, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, julgadores, membros do Ministério, da Procuradoria, senhora secretária. Em relação a esse caso, na busca da verdade material, o parecer da Procuradoria foi no sentido de que partiu de uma premissa. Qual seria? Os documentos juntados aos autos estavam com... As notas fiscais estavam com códigos de saída que ela não conseguia identificar se eram de saída ou de entrada. Então, a gente providenciou a emissão de novas notas fiscais, né, dos DANFs, e a partir da chave de acesso de todas as notas fiscais, comprovando que todas são de saída e de entrada. Inclusive, a gente junta as cópias dos livros fiscais para que isso fique comprovado que foi realmente escriturado. Então, com base na segunda hipótese do auto de infração, que seria a questão dos produtos que foram inicialmente comprados para revenda e que depois viraram, pelo desvio de destinação, matéria-prima, a gente comprova cada nota, inclusive as notas de entrada fazem referência às notas de saída e as próprias notas de saída fazem referência à aquisição daquela mercadoria. E a partir do momento que ela retorna com a modificação do que seria da revenda para a matéria-prima, ela é automaticamente utilizada, não necessariamente ela fica no estoque, né? Até porque a empresa não ia promover essa troca se ela não precisasse daquela matéria-prima. E apenas esse detalhe de qual foi o produto e qual o momento da venda é que não foi comprovado. Mas toda a operação realizada pela empresa, ela está descrita e escriturada, né? Todo o crédito que a empresa teve direito, ele compensou com os débitos e, assim, para o erário estadual não resta nenhuma pendência. E aí, com relação ao terceiro ponto, né, do auto de infração, que é da devolução da mercadoria, as notas, os produtos foram com algum equívoco e a empresa simplesmente negou o recebimento, né? Então, a empresa não podia, a Sabará não podia simplesmente ficar com aquele produto sem dar entrada. A empresa não emitiu nenhuma nota, né, que ela recebeu e devolveu. Então, a única possibilidade era realmente emitir notas de entrada, e nisso a nota de entrada faz total referência às notas de saída, quantidade de produto, número da nota, inclusive com os valores de ICMS destacados. Toda a documentação realmente foi toda amarrada, né? A gente providenciou todas as cópias e amarrou toda a operação com a escrituração fiscal, a emissão das notas, tudo que foi possível. Por isso a gente pede a improcedência do auto de infração.
E se ficou alguma dúvida, né, sobre a documentação que está toda juntada aos autos, eu estou à disposição para esclarecer. Obrigado, doutora Nayara. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Com a palavra, doutor Henrique Gereissati. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã, doutora Nayara. Presidente, a minha primeira indagação aqui vai até com o doutor Rafael, né, que estudou bastante o processo, e talvez pudesse trazer maiores esclarecimentos para a gente sobre essas três situações, né? No primeiro caso, eu acho que o entendimento é pacífico aqui de todos, até do parecer, com relação à regularidade da operação. No segundo caso, o parecer questiona, ele dá a seguinte afirmação, né? Nesse caso específico, eu entendo que a empresa, de fato, se creditou 2 vezes referente à matéria-prima, já que houve apenas uma única saída. E aqui eu queria perguntar ao doutor Rafael se ele se ateve ou se a empresa trouxe algum elemento, porque na prática o que aconteceu? Ele comprou um produto que era para revenda e resolveu reclassificar para matéria-prima, pelo que eu entendi. E aí emitiu uma nota fiscal de saída, né? E depois uma nota fiscal de entrada para anular a operação. A nota seguinte de saída deve ter sido de produto já industrializado, talvez um produto diferente, porque no momento que entra como matéria-prima vai sair um produto beneficiado, né? Que seria um outro produto. E aí eu pergunto ao doutor Rafael, o doutor Rafael conseguiu fazer esse batimento? Qual seria o produto resultante dessa industrialização e se isso efetivamente aconteceu? Isso seria o primeiro questionamento, doutor Rafael. E o segundo seria em relação à terceira situação, né, que é uma devolução, né, que a gente entende que é até passível de acontecer, né, é normal essas operações, mas o que nós sentimos falta aqui foi porque essa operação ocorreu, primeiro com a nota fiscal de entrada, né, e teria alguma justificativa, porque a empresa até pode se eximir de não emitir a nota fiscal quando ela não recebe, mas normalmente quando ela não recebe, ela bota uma observação no corpo da nota, que a mercadoria está em desacordo, ou que não atendeu os critérios de qualidade, e nem recebe, né? Teria algum documento, alguma informação específica em relação a essas operações que pudesse nos dar esse respaldo dessa devolução? Ou é simplesmente uma nota fiscal que foi emitida, transitou e a empresa emitiu a nota fiscal de entrada? O senhor poderia nos ajudar nesse entendimento? Olá, vamos lá. Quanto ao primeiro ponto, se no segundo grupo de operações, se existiu a quarta nota, a nota de saída do produto final, né? Não, aí respondendo diretamente, né? Não consta nos autos essa quarta nota, né? E também não foi referenciada pela parte. Agora, por outro lado, eu não reputo a necessária, porque o insumo, a mercadoria que é ingressada como insumo, ela enseja crédito. Acho que respondendo assim a pergunta colocada, né? 2, devoluções. De devolução, não há a documentação, a informação do destinatário da venda de que ele recusou. Mas há, na nota fiscal de devolução, a informação de que, deixa eu ver aqui. Parece que consta assim, mercadoria recusada na informação da própria empresa ao emitir a nota de entrada. Certo? Mercadoria recusada por estar em divergência com o pedido. Deixa eu ver aqui se é esse o termo usado aqui. Só um instantinho. Esse aqui eu estou... A doutora Silvana nos enviou uma manifestação da parte, que foi por e-mail, um anexo de 53 páginas, salvo engano. Está aqui, pronto. Escrito aqui, ó. Mercadoria devolvida por estar em desacordo com o pedido. Então, o próprio contribuinte escreveu isso. Agora, se a pergunta é, há um documento do destinatário, a Brasil Quirim... Não, aqui é CIA de Bebidas
das Américas, Ambev, uma operação, Ambev. Há um documento desse Ambev afirmando isso? Não foi juntado nos autos. Não foi juntado nos autos. Agora eu fico pensando que será que isso é mesmo necessário? Eu reputo que não, porque o contribuinte já teve o gasto do ICMS e não, eu presumo que essas operações acessórias, obrigações acessórias, são feitas por quem precisa, né? Porque o bom mesmo é vender, é uma empresa emitir uma nota de venda. Quando você para a operação para, vamos emitir nota de entrada aqui, o cara pensa, pô, que droga, tem que fazer isso aqui, né? Para fazer um cumprimento da obrigação fiscal. A empresa é feita para vender. Essas obrigações acessórias são feitas porque se precisa fazer. Então, eu acredito que não seria necessário pedir essa prova como absoluta para o caso. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Rafael, em discussão ainda. Doutor Leilson, com a palavra. Eu gostaria de perguntar ao conselheiro Rafael, que pediu vistas, e também ao relator, em relação a esse item 3, tá? Que quando a legislação tributária ela impõe determinadas condições para que determinadas situações aconteçam, é porque ela tem como bem protegido, bem jurídico protegido, o controle pelo fisco. Então, não está lá de graça determinadas condições para que determinadas situações aconteçam. Está lá porque deve ensejar por parte do fisco ter o controle daquelas operações. Com essa minha fala, aí eu pergunto ao doutor Rafael, principalmente ele, porque ele que foi que fez esses cruzamentos, no sentido de indagá-lo, que eu tenho aqui no item 3, que diz que houve a nota fiscal de saída, 12.465, e houve a devolução, que foi aceita, inclusive, pela parecerista, como devolução dessa mercadoria, pela 12.466. A pergunta que eu faço primeiro é as datas dessas respectivas operações. Primeiro, qual foi a data da 12.465 de saída, e segundo, qual foi a data dessa devolução através da 12.466. Essa é a primeira indagação. A segunda indagação que eu faço é no sentido de saber, pelo que eu estou compreendendo, que essas notas fiscais 12.370 e 13.212 seriam as notas fiscais de entrada que ensejaram o crédito pela empresa, razão de uma possível devolução de operações anteriores. Aqui eu não vejo a vinculação dessas operações anteriores de saídas. Bom, parece-me, pelo que disse aí o doutor Rafael, que no campo, em outras informações, deve ter lá nessas notas fiscais de entrada 12.370 e 13.212, alguma menção a essas notas fiscais de saídas que, pretensamente, a empresa destinatária não as recebeu. Primeiro, eu queria também ter uma ideia dessas notas fiscais de saída, saber quais eram essas notas fiscais de saída, se possível, é claro, e também saber quais foram as datas dessas notas fiscais de saída. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Rafael, pode responder aos questionamentos formulados pelo doutor Leilson? Vamos sim. Estou só pescando aqui. Vamos ver aqui se isso está na manifestação do contribuinte. Eu tenho essas informações aqui. Posso? A doutora Nayara tem essa informação? Doutor Rafael, está no seu voto. A doutora Nayara quer só prestar essa informação, esclarecimento. Olha, a nota 12.290 foi emitida dia 15 de 5 de 2013, tá? Que é a nota de saída. E a nota de devolução 12.370 foi emitida 22 de 5 de 2013. A nota de saída 13.206 foi emitida em 20 de 8 de 2013.
e a nota 13.212, que é a nota de devolução, né, de entrada, foi emitida em 22/8/2013. Obrigado, doutora. Mas tem uma aqui... É só para que a doutora Nayara pudesse repetir, porque saiu muito baixo o meu áudio aqui, do que ela falou para mim. Eu não consegui captar bem, não. Acho que ela tem que falar um pouco mais alto, ou então aumentar o volume. Já aumentei ao máximo, mas eu vou falar bem pertinho aqui no microfone. Vamos lá. Nota de saída, 12.290. Foi emitida no dia 15/5/2013. A nota de devolução, né, nota de entrada, 12.370. Foi emitida dia 22/5/2013. 7 dias. Tá? A outra nota de saída, 13.206. Foi emitida dia 20/8/2013. E a nota de devolução de entrada, 13.212, foi emitida dia 22/8/2013. A outra nota realmente eu não tenho, que foi a primeira, porque o parecer foi favorável, então eu nem me ativo. Perfeito. É isso aí que eu estava enrolado aqui para localizar a primeira. Eu só tenho nos autos a nota de devolução, que é a 12... Cortou seu áudio. Olha, eu tenho aí não tem integral dos autos aqui, facilmente. Aí não tem anterior, que foi a primeira pergunta do doutor Leilson, né, que eu não consegui responder. Que ele fez 3 perguntas, né? A primeira não tem nos autos, como eu lhe responder, doutor Leilson. A segunda, a terceira, eu ia chegar lá e a doutora Nayara falou. Eu vou buscar aqui na cópia que eu posso. Senhores, processo da discussão. Mais algum esclarecimento? Todos estão aptos a votar? Senhor presidente. Sim, doutora Leija. É só uma pergunta. Nessas notas fiscais de entrada, elas fazem referência à nota fiscal de devolução, pelos prints que o senhor colocou. É isso mesmo, não é isso, doutor Rafael? É isso mesmo. Eu fui ver também uma outra coisa. Se dentro do MEI... porque o contribuinte juntou nesse e-mail que foi passado antes desse julgamento, página do livro registro de entrada do mês, né? Aí eu tomei cuidado de ver se não aconteceu o detalhe vai que a Ambev tenha emitido a nota de devolução também, né? E o contribuinte tenha feito a jogada de creditar tanto a nota de entrada dele como na eventual nota da Ambev. Aí eu percebi que não há nota da Ambev, ou seja, não há crédito em duplicidade. Eu tomei cuidado de ver isso também, senhor presidente. E, naturalmente, se existisse, aí a história ia ser outra, né? Não haveria como validar esse crédito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Eu gostaria de dar, doutor Biratã, após as discussões, se está mantido o seu parecer da forma... Sem áudio, doutor Biratã. Presidente, eu entendo que, por uma questão de segurança, como disse o doutor Leilson, é claro que a gente leva em consideração diversos aspectos. Ninguém aqui também se fecha numa concha a ponto de usar de um rigor formal exagerado e, ao perceber alguma certa razoabilidade, a gente tem até admitido o crédito. Mas, eu entendo, que seria indispensável não só o próprio contribuinte emitir essa nota fiscal de entrada justificando o motivo da devolução. Eu sinto a falta de um documento lá da empresa destinatária nesse sentido, porque, assim, imagina a situação em que eu, sem qualquer documento, qualquer prova de que essa mercadoria foi recusada pelo destinatário, sem qualquer controle lá em relação a esse destinatário, sem ter qualquer referência, porque me parece, aí me corrija aí o doutor Rafael, qualquer outra pessoa, não há qualquer referência lá do destinatário em relação a isso, eu vou me ater tão somente tanto a informação do contribuinte que está emitindo a nota fiscal de saída, como é que está emitindo, como esse mesmo contribuinte emitindo a nota fiscal de entrada e devolução. Onde é que entra aí o destinatário? Onde é que entra essa prova?
Então, assim, eu não me sinto seguro a admitir esse raciocínio, como eu disse, a identidade ela deve existir como o primeiro pressuposto. Sem a identidade, realmente você não tem nem como seguir mais adiante para essa verificação da comprovação. Então, assim, na minha visão, eu me ressinto dessa ausência de comprovação, presidente. Obrigado, Biratã. Dona, quer fazer as últimas considerações? Bem, obrigada. Em relação à empresa, né, que foi a empresa supostamente compradora, tem um limite de construção com ela. Ela simplesmente não recebeu o produto e não emitiu nenhuma recusa formal, simplesmente não recebeu o produto e nos coloca numa situação muito complicada. Toda a escrituração foi feita com o intuito de manter toda a regularidade formal, mas a gente não pode obrigar uma empresa, um terceiro, a emitir um posicionamento formal sobre uma recusa. Simplesmente, a própria recusa já comprova, né, que o produto não foi recebido, e aí também a gente não consegue entrar na escrita fiscal dela para verificar, por exemplo, uma eventual escrituração dessa nota de entrada, né, que está sendo questionada no auto de infração. Então, todas as medidas possíveis pela empresa formalmente foram adotadas. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, doutora Nayara. Pronto, senhores, todo o processo está bastante discutido, a questão mais é fática, de prova, né? Cada um vai verificar, votar de acordo com o que pôs extrair dos autos. Então, passar para o relator para votar. Assim, as preliminares, que é nulidade, falta de clareza, também foi na impugnação, o recurso é um recurso de reexame necessário. A doutora Nayara vai reiterar aquela preliminar de nulidade lá, da coisa, e a multa confiscatória? Sim, reitero, mas não vou tecer nenhum comentário, não. Doutor Biratã, quer falar esses 2 pontos? Pronto, então vamos votar as preliminares. Doutor Marcos, quais são as preliminares arguídas pela parte? A falta de clareza, que gera nulidade do sistema de direito de defesa, e também a multa de efeito confiscatório. Como vota essas 2 questões? Eu afasto, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, afasto. Doutor Henrique. Presidente, com o relator também, afasto. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Leilson. Sigo o relator, presidente. Doutora Neline. Com o relator, presidente. Então, as preliminares solicitadas pela parte foram rejeitadas. Doutor Marcos, no mérito, como vota? Presidente, conheço o reexame necessário, negando provimento, para decidir pela improcedência, conforme a decisão singular. Doutor Rafael, que foi o voto vista. Sigo o relator, senhor presidente, pela improcedência do auto de infração. Negando provimento, a remessa singular, né? É isso. Isso. É isso mesmo, nega provimento. Doutor Henrique? Presidente, eu vou acompanhar o relator também nesse caso, por entender primeiro, né, que no segundo item do parecer, a nota fiscal de saída não seria do mesmo produto, né, seria de um produto industrializado. E com relação ao terceiro item, eu entendo que a gente tem que dar o mesmo tratamento. Se tinham 3 operações e uma, ela entendeu que a nota fiscal de entrada, por fazer referência à nota fiscal de venda, estaria ok, eu entendo que as outras também estariam, porque elas também fazem referência. Então, acompanho o relator. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Presidente, também vou acompanhar o relator, no sentido de que o doutor Rafael esclareceu que a própria Ambev também não havia emitido essas notas fiscais, que poderia acontecer uma duplicidade, né, de créditos. Embora que o modelo previsto para devolução não tenha sido obedecido pela empresa,
já que a destinatária não emitiu uma nota fiscal, mas ante essa recusa e ante a não emissão de nota fiscal pela destinatária, constatada pelo voto visto do doutor Rafael, eu sigo o relator nesse sentido, presidente. Doutora Aneline. Com relator também, presidente. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, conhece o recurso de reexame necessário, nega provimento para manter a decisão absolutória exarada por instâncias, contrariamente ao parecer da assessoria e manifestação oral do representante da outra PGE. Esta é a decisão para este processo. Dando continuidade à nossa pauta do dia, anuncio o processo de recurso 1.1382/2018, aí 2017-22826. Recorrente Sabará Química Ingredientes S.A., recorrido Seju. Relatora doutora Aneline Magalhães. Continua conosco para fazer sustentação oral das razões recursais, doutora Nayara Moura Lima e também o doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Doutora Aneline, seja bem-vinda a esta Câmara mais uma vez e está a palavra com Vossa Senhoria. Bom dia a todos novamente. Esse processo, essa autuação, deixa eu abrir aqui. Só um instante, qual é o auto mesmo, a sequência? Desculpa aí, presidente. É o segundo da pauta, é o 2017-22826. Assim, eu estou sem a pauta aqui, por isso que eu estou perguntando. Qual certo. É mesmo? É o 2017-22826. É o final 28-26. 28-26, né? Certo, obrigado. Pronto. Trata-se de autuação, deixar de escriturar no livro próprio, no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. A penalidade faz incerto no 123.3G. A autuação, ela foi realizada de uma forma bem, vamos dizer, simples, que foi o cotejo no sistema das NFS destinadas ao contribuinte versus a escrituração de entrada. E aí o autuante aqui apresentou a planilha com as notas fiscais que não teriam sido escrituradas no livro fiscal de entrada da empresa. A empresa, então, apresenta, e tanto o julgamento como o parecer gira em torno, basicamente, desses pontos, algumas justificativas com relação a 3 aspectos propriamente. O primeiro é com relação às notas fiscais emitidas pela CAGES, que é 17.279, 17.427, e a empresa informa que foram emitidas de maneira errada pela empresa, em duplicidade, que nunca foram recebidas pela autuada e que não foram canceladas pela empresa emitente por razões outras que a autuada não pode justificar. E aí ela traz a cópia das notas que se comprova, né, que são os mesmos valores, a mesma referência do produto, e por isso pede a exclusão dessas notas na autuação. A segunda alegação de mérito é com relação às notas fiscais 40, 4142, 4344 e 46, da empresa Águas e Esgotos do Piauí S.A. E a autuada ressalta que essas notas também não foram recebidas e que não foram canceladas também pela empresa emitente por motivos diversos. E ela traz um cotejo, traz cópia das notas em um cotejo que objetivando atestar o erro na emissão dessas notas, né? São todas notas também com o mesmo cabeçalho, o mesmo valor, e emitidas apenas no mesmo dia, com minutos de diferença. São notas de simples remessa. No terceiro argumento, a nota fiscal 1853, da Contration Embalagens, notas tornadas em razão de material defeituoso. O julgamento de primeira instância, então, quando da análise da manifestação, né, da parte, ele ressalta o seguinte: com relação ao primeiro ponto das notas fiscais da empresa CAGES, ele diz:
Trata-se de duas operações de saída no período, pois foram emitidas em dias diferentes. A primeira, 18 de dezembro, e a segunda, dia 30 de dezembro. Mesmo que ocorra uma alegada coincidência de valores de produtos discriminados, essas notas se revestem de regularidade fiscal. Cabe destacar que a autuada não apresentou qualquer comprovação de que ocorreu um procedimento de cancelamento dessas operações por parte da emitente, como documentos fiscais, escrituração de livros e outros ônus capazes de comprovar essas suas alegativas. Então, ela afastou a exclusão dessas notas no levantamento. E assim seguiu também, com relação ao segundo ponto, que são as notas fiscais da Águas e Esgoto do Piauí, 40, 41, 42, 43, 44 e 46. O julgamento também não considerou, sob o argumento de que a empresa não apresentou comprovações de que esses documentos efetivamente não se referiam a operações de entradas interestaduais e não apresentou notas fiscais de cancelamento, registro dos livros fiscais do emitente, entre outros documentos capazes de excluir essas notas do levantamento fiscal. Com relação ao terceiro ponto, nota fiscal 1853 da empresa Contratio, também ressaltou que a alegativa da impugnante não procede, porque ela apresentou a nota 2108, que efetuou em tempo hábil a devolução, no valor de R$ 1.955,46 e devidamente lançado no levantamento fiscal. Aqui ela afasta a alegativa do caráter confiscatório da multa e entende pela parcial procedência do feito fiscal, intimando a empresa autuada a recolher o valor dessa última nota que teria sido devolvida, no valor de R$ 155,386. O parecer da... Estou me acostumando com esse... sem o papel, né? O parecer da assessoria tributária, entendeu? Também pela parcial procedência, sobre os mesmos fundamentos do julgamento singular, confirmando a decisão de primeira instância. E aqui, a base da discussão aqui diz respeito realmente ao conteúdo probatório, né? A empresa apresentou, tanto na defesa como no recurso, os argumentos de coincidência dos valores, do valor dos produtos, de erro na emissão dessas notas, apresentou print, e é uma discussão bem probatória mesmo, bem de mérito mesmo. E acho que é isso, presidente. É um relato sucinto, mas é porque a discussão, eu não entendo que seja tão jurídica, ela é muito probatória mesmo, tá? Mas eu fico à disposição dos senhores para qualquer consideração e dúvidas. Obrigado, doutora Aneline. Mais matéria fática e não de direito, né? Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Senhor presidente, assim, realmente a matéria aqui é fática, até porque não há nenhum questionamento em relação à obrigação de escrituração, né? Então, assim, logicamente vai ter aquela questão da penalidade ser aplicada, mas aí todo mundo tem seu entendimento. Não acho nem necessidade de discorrer sobre isso. Então, assim, eu vou só fazer remissão aos trechos aqui do parecer, que eu acho mais importante destacar. Então, no primeiro aspecto, a questão alegada é novamente de erro de emissão sucessiva, no caso aqui, 2 notas fiscais que teriam sido substituídas por uma outra, devidamente escriturada. A observação é que, após a autorização de uso da nota fiscal eletrônica, o emitente poderá solicitar o cancelamento dessa nota, desde que não tenha ocorrido a circulação da respectiva mercadoria, conforme estabelece o decreto e instrução normativa aqui citados. E analisando o sistema corporativo de nota fiscal eletrônica, vimos que ambas as notas mencionadas encontram-se com status de autorizadas, não tendo sido, portanto, canceladas pelo emitente. Aí esse é o motivo, no caso, de se rejeitar, então, o argumento da defesa, né? Razão pela qual os documentos deveriam estar escriturados. Tem ainda a questão da nota fiscal 14.440,
que também foi emitida, segundo a empresa, com erro, não tendo sido recebido pela recorrente, posto que substituído pela nota fiscal eletrônica 14.386. Da mesma forma, o mesmo raciocínio, analisando o sistema corporativo da nota fiscal eletrônica, constate-se que essa nota está no status de autorizada. E, assim, em relação à questão da nulidade, que a empresa arguiu, né, de que o julgador não teria fundamentado adequadamente, entendo que houve a fundamentação, houve a rejeição, houve conhecimento do julgador, basicamente o motivo acaba sendo até o mesmo do parecer, e, assim, a discordância do fundamento não significa afirmar que houve ausência de fundamentação. Então, assim, em linhas gerais, senhor presidente, senhores conselheiros, são essas considerações da Procuradoria. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Com a palavra, a doutora Nayara Moura Lima. Bom dia novamente. Minha sustentação, na verdade, vai muito no ponto da nulidade, porque uma desconsideração das notas fiscais, principalmente nessas questões que são estritamente fáticas, elas não podem simplesmente ser tácitas. Ele teria que ter enfrentado todos os tópicos, né, da nossa contestação, e isso restou ausente. A gente ultrapassa, na verdade, aí o julgamento da primeira instância, porque nós fizemos considerações em relação às notas 16.858 e a nota 14.400, e que foram ignoradas. Então, eu não sei se primeiro se julga essa questão da nulidade ou se eu posso continuar. Concluído, dona Nayara? Bem, eu bati só o ponto da nulidade. Tá certo, tá ok. No mérito, a senhora não vai discorrer. Não, eu posso discorrer. Principalmente em relação às notas que foram emitidas pela Águas e Esgoto do Piauí, fica muito claro que foram notas emitidas por equívoco, né, do sistema, porque foram notas sucessivas, né, todas fazendo referência à simples remessa de cilindros de gás, de cloro vazio. Inclusive, todas as notas fazem referência aos mesmos cilindros, que são numerados. São 11 cilindros que são especificamente numerados nas notas fiscais. E, na verdade, toda essa operação, que ocorreu uma única vez e não sucessivas vezes, né, e não 6 vezes, ela foi lastreada pela nota fiscal 45, que foi efetivamente escriturada e a gente junta aos autos. Então, foram notas que foram emitidas com equívoco e que a empresa não fez o devido cancelamento. Em relação à nota 32.478, na verdade, essa nota, ela lastreia o recebimento da mercadoria pela Produquímica, né, que foi essa primeira nota, as notas que foram emitidas em duplicidade. E a nota 14.400, que é o documento 12, que faz referência ao documento 14. A nota 14.400, ela foi emitida por equívoco também. Pode-se perceber que se trata do mesmo produto, só que uma foi emitida com a quantidade equivocada. E, novamente, a empresa, que é a Produquímica, se recusou a cancelar. É isso, pela improcedência do auto de infração. Obrigado, doutora Nayara, pela sua manifestação. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem desejar falar, acene, que será concedida a palavra. Daneline, quer começar? Que é a relatora? Sim, presidente. Com relação à nulidade do julgamento, e os senhores bem sabem que eu defendo bastante essa questão de que o julgamento tem que ser claro, de que tem que pontuar todas as questões e tudo. E, nesse caso, a gente pode até falar que ele poderia ter trazido mais argumentos, né? Mas a gente realmente, no processo administrativo, não tem esse tipo de recurso, né? De obscuridade e tudo. Porque, como é uma questão muito fática,
Ele simplesmente colocou, não, aqui ainda consta no sistema como autorizada, então pronto. E aí ele poderia ter trazido outros fundamentos, que é o que eu queria trazer para a discussão aqui. Por exemplo, nesses casos, né, de que você vê formalmente uma sequência que leva a entender mesmo que houve um erro na emissão das notas. Por exemplo, você vê que trata os mesmos produtos, os mesmos valores, que foram emitidas minutos uma após a outra, que tem uma nota que sim, valeu, que acoberta as anteriores. O que é que a contribuinte pode fazer para se resguardar, para ser aceito pela fazenda, já que ela não tem o poder de pedir para o emitente a informação do sistema dele, do registro dele? O que é que, nesse caso, poderia servir de fundamento para o fisco, né? Justificativa para o fisco? E isso realmente poderia ser melhor desenvolvido. Mas a gente não pode dizer que não foi atacado, que o julgamento não realmente, que houve um cerceamento aí, tá? Então, do meu ponto de vista, eu não acataria a nulidade do julgamento nesse caso, porque embora ele ele poderia ter sido melhor desenvolvido ou trazer uns outros aspectos, ele realmente se manifestou, né, acerca dos quesitos levantados pela empresa autuada. Não sei se a gente agora vai passar... Bom, eu deixo primeiro esse ponto para a discussão dos senhores, e aí a gente passa para o mérito. Acho que é mais interessante, né, presidente? Obrigado, doutora Neline. Se os quiserem estar abertos... Doutora Nayara, esse momento é dos conselheiros de discussão, certo? Só se for para explicar algum ponto, e sempre que você falar, também será possível a Procuradoria do Estado para manter a paridade de armas. Certo, obrigada. Só porque existem dois pontos da contestação, que são os pontos 3.4 e 3.5, que efetivamente não foram mencionados na decisão de primeira instância. Os pontos 3.4 e 3.5, que não foram mencionados, inclusive, na decisão de primeira instância, ele tira um print dos tópicos da contestação e faz as considerações. E esses dois tópicos não foram apreciados. Só isso. Obrigada. Doutora Nayara. Doutor Biratã, sobre esses dois, você tem alguma observação no momento? Presidente, o parecer, inclusive, rebate isso aí, se a gente for até a leitura do parecer, eu até peço aos conselheiros que se atentem a essa leitura, que ele rebate esses pontos aí da defesa quando diz que não apreciou. Apenas a defesa... E assim, muitas vezes, quando o julgador ele vai se manifestar, ele não precisa se manifestar especificamente sobre diversos documentos, digamos, ele dá uma linha geral só, esses documentos aqui não estão cancelados, a parte alega no tópico 1, 2, 3 isso, mas ele, um determinado fundamento, ele pode resumir, sem precisar estratificar, sem precisar estar dissecando item por item, ele pode, num só raciocínio, ele abranger todas as questões suscitadas pela parte. E foi isso que o julgador fez. Só isso, presidente. Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, continuem em debate. Presidente, é só para citar que a gente tem que levar em consideração que uma decisão judicial ou administrativa, ela não é um rebate de argumentos. A decisão judicial e a decisão administrativa é uma construção lógico-jurídica em que a autoridade que está analisando o caso para decidir faz as suas conjecturas, faz as suas proposituras de solução do caso conforme ele entende dos fatos narrados e perante a legislação. Nem no Código de Processo Civil há necessidade se rebater todos os aspectos que sejam alegados por determinada parte. Eu entendo que, no caso aqui, a decisão de primeira instância, ela analisou sobre seu entendimento, sua compreensão daquilo que estava sendo colocado como infração,
e ante os argumentos apresentados pela defesa, e deu a solução do caso. E fala a respeito de algumas... a doutora Aneline falou a respeito dessas notas fiscais, da GPISA, e ele diz lá que essas notas fiscais não foram objeto de cancelamento, que elas estão autorizadas. Isso é um argumento muito sólido. Por que é um argumento sólido? Porque quando uma nota fiscal é emitida e que vai para o portal da nota fiscal eletrônica, ela está no status jurídico que aquela operação ela ocorreu. Se não fosse, necessitaria todos os fiscos no Brasil ter na porta de cada contribuinte, quando uma nota fiscal eletrônica foi emitida, para verificar que aquela operação está chegando no destinatário. Teve determinado advogado que alegou isso foi afastado, isso se chama absurdo. O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade tem que ser levado em consideração. Para isso foi criado a nota fiscal eletrônica. Tem um portal ali, tem a empresa para se manifestar em relação àquelas operações. Então, a partir do momento que ela está naquele status jurídico, ela tem uma presunção de legitimidade, de legalidade. Claro que essa presunção é juris-tanto e ela pode ser contraprovada pelo destinatário de que ele não ocorreu aquela operação. Muitos exemplos já temos aqui no contencioso nesse sentido, de como se comprovou o destinatário que não realizou aquelas operações. Ele abriu um boletim de ocorrência contra a empresa que emitiu, ele fez uma notificação extrajudicial no cartório, para esclarecimentos da empresa que emitiu aquela nota contra ele, até para ele propor uma ação indenizatória civil. Ele pode pegar uma declaração da empresa emitente, por que ela emitiu e por que aquela nota fiscal está constando como está autorizada para ele. Ou seja, você tem a próprio cancelamento da operação, a anulação da operação, bem dizer, a nota fiscal foi emitida, mas logo depois ela foi anulada a operação, emitiu sua nota fiscal de entrada porque decorreu de um determinado erro. Ou seja, você tem elementos para que esse tipo de coisa possa ser contestada. Tá? Eu entendo que, no caso aqui, o julgador, como disse a doutora Aneline, embora que isso tenha sido de forma muito rápida, acho que ele poderia ter explorado melhor esse tema, mas ele, sucintamente, ele falou por que não estava aquecendo com aquele argumento da empresa, né, da recorrente. Então, nesse ponto, presidente, eu também não vejo, como a doutora Aneline, aí nenhum retoque a ser feito na questão de dizer que essa decisão não está fundamentada, que não abordou todos os procedimentos, tá? Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo está em discussão. Vocês querem mais discussão? Podemos já passar para a votação. Todos estão aptos a votar? Mas só um esclarecimento. Sim. Por enquanto, a gente está discutindo se é nulo ou não. A nulidade. Depois de volta, vamos superar logo essa fase, porque se for nulo, ninguém nem passa por mérito, né? Perfeito, presidente. Todos estão aptos a votar? Com a questão da nulidade suscitada pela parte? Doutora Aneline, como vota em relação... Doutor Henrique? Presidente, em relação queria questionar a doutora Aneline, que é relatora, com relação ao que a recorrente levantou, com relação àqueles itens 3.4 e 3.3, né? Eu estava lendo aqui, elas se referem a situações bem fáticas, né? Isso foi, digamos assim, foi enfrentado pela defesa, no seu entender? Aqui, doutor Henrique, é o mesmo fundamento que o doutor Biratã já ressaltou. O fundamento do julgamento singular foi o quê? De que realmente essas notas estão nos sistemas, estão autorizadas, e de que não houve um documento de cancelamento. E isso diz respeito ao 4 e o 5, e ela até menciona que, por mais que seja, por exemplo, vasilhame, que se tratar de retorno tem que estar escriturado. Então, o fundamento é o mesmo. E, assim, eu fico muito, muito tranquila nesse caso, porque eu sou, acho que, quase das únicas da Câmara que defendo
né, realmente um julgamento claro, sucinto, ponto a ponto. Mas esse, como o doutor Biratã ressaltou, foi mais do mesmo, né? O fundamento do julgamento o julgamento singular, com relação a essas notas, foi o sistema. Tá no sistema como autorizadas e não, no entender dele, precisar de alguns documentos comprobatórios que fundamentassem a retirada e eles não terem sido apresentados. É o meu entendimento. Tá ótimo, então, doutora. Presidente, por mim, eu acho que podemos votar essa... Vamos votar a preliminar, então. Doutora Neline, com relação à preliminar suscitada pela parte. Diante do que foi discutido aqui, presidente, eu afasto. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Leilson. Com a relatora. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. E doutor Rafael. Com a relatora, senhor presidente. Então, a preliminaridade suscitada pela parte foi rejeitada. Agora a discussão mérito. Doutora Neline quer se manifestar no mérito agora? Pronto, agora vamos analisar. Por quê? E aqui foi bem interessante que o doutor Leilson mencionou, porque eu já estava pensando nisso quando da análise do processo, né? Eu acho que nós até já discutimos em outros casos essa questão do BO. E muita gente escuta falar que o boletim de ocorrência é uma manifestação unilateral, que qualquer um pode chegar lá, fazer um boletim de ocorrência, né, sem ter muita comprovação. Então, alguns conselheiros, inclusive, não aceitam, por exemplo, um boletim de ocorrência como meio de prova para contrapor uma acusação fiscal. E aí até falei um pouquinho aqui inicialmente, o que eu senti falta, e que eu acho que a gente tem que discutir aqui, há uma análise objetiva dos documentos que nos leva a crer visivelmente de que a empresa tem razão na sua manifestação. Por quê? Porque, por exemplo, várias notas emitidas com simples remessa, com o mesmo valor, o mesmo produto, minutos uma atrás da outra, as outras notas da CAGES também, todas com o mesmo valor, o mesmo produto. Inclusive, você vê só um errozinho de quantidade de zeros. Então, assim, pelo conjunto probatório, né, eu lembro que o conselheiro Abílio falava muito isso, pelo conjunto da obra, pelo conjunto probatório, nos leva pelo menos a duvidar da autuação. E aí, o que eu queria trazer para os senhores discutirem era, nesse caso, o que a empresa pode fazer? A gente vai aceitar como meio de prova para contrapor um boletim de ocorrência? A gente vai aceitar aqui uma ata notarial do cartório, né, que é um ato também unilateral, apesar de ser registrado? A gente vai aceitar isso como meio de prova, porque a empresa não tem como requerer, dizer assim, olha, CAGES, olha, me dê aí uma cópia do seu livro para que você comprove aqui que você cancelou, né? Isso daí ela não tem, ela até ressalta na própria manifestação dela que ela não tem esse poder de polícia. Então, ou então a gente não vai aceitar nenhum desses documentos, mesmo que a empresa apresente, e vai manter uma autuação nesses casos, e a empresa depois que vai atrás de uma ação regressiva, sabe? Por quê? Porque da minha análise, dos argumentos do contribuinte, embora esteja no sistema como autorizada, eu realmente tenho dúvidas da manutenção dessa autuação, pelo conjunto da obra. A não ser, e aqui eu acho que a doutora Nayara pode esclarecer mais, que com relação a essa nota dos vasilhames, né, que seria uma operação de retorno e tudo, que foi aqui eu ainda fiquei com mais dúvidas. Mas eu queria levantar, presidente, essa análise, que eu acho que é interessante a gente aproveitar esse processo, inclusive, para definir, né, alguns entendimentos nesses casos. Coloco para a discussão dos senhores. Obrigado, doutora Neline. Antes de passar para os conselheiros, esse ponto suscitado pela doutora Neline, doutora Nayara, a senhora tem condições de esclarecer? Pois não. São as notas da Águas e Esgotos do Piauí. É isso? São as notas dos cilindros
de clorogás vazios. Isso, 16, 858 e 859. Aqui é justamente o que não foi mencionado na primeira instância, né? São notas que foram... as duas notas, elas foram emitidas por equívoco, não chegaram a ser recebidas pela empresa, e elas foram substituídas, né, pela nota 16860, que a gente junta no documento 10. Deixa eu abrir aqui os documentos, que aí vai ficar mais fácil. Obrigado, Nayara. Senhores, o processo está em discussão. Presidente, em relação a essas notas fiscais da GPISA, ela também guarda consonância com o meu processo, que é de falta de selagem, que são as operações interestaduais, e eu fiz uma análise, que vou trazer para os colegas, que eu também acho que essas operações, elas efetivamente ocorreram em razão de equívoco, mas porque aqui nós temos elementos para se utilizar no sentido de verificar que essas operações não, de fato, elas não ocorreram. Mas isso não exclui também a necessidade, eu acho que poderia até ter diminuído essa questão do litígio quanto a essa questão, se a empresa tivesse tido a deferência de pedir a GPISA, e é uma empresa que mantém negócio constante com a GPISA, ter pedido a GPISA para verificar se essas notas fiscais que foram emitidas, a GPISA cancelou-as, ou se essas notas fiscais que foram emitidas, a GPISA emitiu notas fiscais de entrada para anular essa operação. Isso não trata de poder de forçar ninguém. Isso é apenas um requerimento. Se a empresa vai responder ou não vai responder, aí é outra coisa. Mas você tem que ter essa iniciativa. E dentro dessa iniciativa, a empresa poderia responder. Mas não responder, está aqui, ó. Inclusive, eu tenho prova de que a gente requereu a GPISA no sentido de que essas notas fiscais, elas foram emitidas de forma equivocada, e está aqui, a GPISA quedou silente. Porque quando você tem uma relação de comércio com uma empresa, essas coisas são muito fáceis de se explicar. Essas coisas são muito fáceis de se responder. Se faz um requerimento e as empresas respondem. Isso aqui aconteceu já aqui em casos contenciosos, que empresa de 5 anos, operações de 5 anos, a empresa pedir prazo, pedir sobrestamento para trazer declarações das empresas, com as quais eles já haviam negociado. Sem necessitar de uma notificação extrajudicial, e aí não estava falando nem de ata notarial, é notificação mesmo, é pedir um cartório que notifique aquela empresa, no sentido dela fazer esclarecimentos, nesse sentido de daquela operação ter ocorrido e tal. Não por nada. Bastava isso. Bastava que a empresa, a GPISA, tivesse trazido, olha, eu cancelei, está aqui, não, aliás, eu cancelei não, eu anulei essas operações, está aqui as notas fiscais de entrada foram emitidas assim, assado. Isso, logo na primeira instância, ou mesmo no procedimento de fiscalização, isso tinha se excluído da autuação, porque a empresa foi intimada para prestar esses esclarecimentos, e a empresa se quedou silente. Ou seja, então a empresa também provocou esse litígio. A própria empresa, com a sua inação, também provocou esse litígio. Mas, voltando às notas fiscais, eu fiz uma análise dela, e eu vou ler para os senhores a análise que eu fiz. Bom, a nota fiscal 41, de 176 mil, foi emitida em 15 de janeiro de 2013, com hora de saída às 11h47, com autorização de uso no mesmo dia, às 15h27. A nota fiscal 40, também de 15 de 1 de 2013, aqui foi emitida por R$ 176, aqui há o erro, porque, efetivamente, os valores desses cilindros a títulos de valor não é esse que foi colocado, era para ser 176 mil, eu digo isso porque eu vi outras operações, inclusive com a nota fiscal 65, que foram 5 cilindros, e a nota fiscal foi 80 mil, ou seja, dando a entender que esse cilindro é 16 mil.
Então, essa nota 40, aqui houve um erro de digitação mesmo, era para ser 176 mil, saiu 176 reais. Porque se você multiplicar os 11 vezes os 16 mil, que é o preço, daria 176 mil. Mas, pois bem, essa nota fiscal 40, ela foi emitida em 15 de 1 de 2013, teve hora de saída às 11h17, autorização de uso às 15, no mesmo dia, às 11h37. Portanto, próximo também daquela 41. Depois teve outra nota fiscal 146, que foi emitida em 15 de janeiro de 2013, no valor de 176 mil, com a hora de saída às 14h54, autorização de uso às 14h59. 15 de janeiro, a nota fiscal 44, também emitida em 15 de janeiro de 2013, também de 176 mil, teve como hora de saída às 13h05, autorização de uso às 15h35. A nota fiscal 42, de 15 de 1 de janeiro de 2013, teve valor de 176 mil, com hora de saída às 12h06, com autorização de uso às 15h29. E a nota fiscal 43 também teve como o valor de 176 mil, foi emitida no dia 15 de janeiro de 2013, teve como hora de saída 12h24 e autorização de uso às 15h30. O que se percebe que todas as autorizações de uso nessas notas fiscais, elas estão após a data de saída, quando é para ser o contrário. Primeiro autoriza, o que é autorização de uso? Quando a empresa emite uma nota fiscal eletrônica, esse arquivo vai para o site da Secretaria da Fazenda, e o site, isso tudo de forma eletrônica, em segundos faz essa autorização. Então, percebe-se de cara que todas essas autorizações de uso, elas estão após a data tida como hora de saída, o que é estranho, é para ter autorização de uso e depois você dá saída na mercadoria. Então, já é um elemento indiciário de que essas notas fiscais foram emitidas de forma equivocada. O segundo aspecto também que eu trago, e isso vai também trazer para o meu auto de infração, pela não selagem dessas operações, é o fato de que em todas elas, fazem alusão a uma numeração 4898, 10290, 7860, 7842, 5890, 10297, 1030, 7846, 2411, 7845, 7864, que eu estava pensando que se tratavam de notas fiscais emitidas quando da remessa desses cilindros, acho que com cloro, né, com a substância dentro, né, quando da venda, digamos assim, lá para a AGPISA. Mas eu verifiquei, a minha dúvida, ela se dissipa, primeiro, em razão do que eu verifiquei no livro de entrada, e segundo, pelo que a doutora Nayara acrescentou aqui. Qual seja, é que a nota fiscal que foi selada no post de número 45, emitida em 15 de janeiro de 2013, no valor de 176 mil, que teve a saída também de forma aqui equivocada às 13h31, com autorização de uso às 15 horas e 42 minutos, selada em 16 de janeiro de 2013, às 14h57, portanto, um dia depois, lá no posto fiscal de Tianguá, um dia depois dessa operação, ela tem, no livro de entrada, como operação de devolução referente às notas fiscais 10685-3 e 10742-3. E que, quando eu verifiquei essa numeração que está posta nas notas fiscais, no campo informação, eu estava em dúvida se era o número do cilindro ou se era o número de documento fiscal da emissão da operação, né? Mas, verificando essas notas fiscais, essa numeração, eu cheguei à conclusão de que essa numeração, efetivamente, elas tratavam-se da numeração dos cilindros. Portanto, entendo que, neste caso, aqui, há, sim, elementos para se entender de que houve equívocos
por parte da empresa na emissão dessas notas fiscais, na série de tentativas, pelos horários muito próximos, né? Era a época, 2013, uma época em que estávamos ainda nessa questão da escrituração fiscal digital também, as notas fiscais eletrônicas, ou seja, poderia ter ocorrido esses erros. Mas, repito, poderia ter sido excluído, inclusive, da autuação, se a empresa tivesse conversado com a GEPISA, já que são empresas que têm comumente operações de venda desses produtos, assim como ela tem com a CAGES, ter pedido uma declaração da GEPISA, ou ter mesmo feito a GEPISA trazer cópias das notas fiscais de entrada, anulando essas operações. Ou seja, se isso tivesse sido, isso está no alcance da empresa. Isso não tem nada de absurdo e de extraordinário. Tivesse feito essa conduta, realizado essa conduta, teria nem sequer sido objeto de autuação dessas notas fiscais. Presidente, eram estas as minhas palavras. Só aqui para concluir, doutor Leilson, as observações feitas pelo senhor com relação às notas fiscais citadas, no sentido de deduzir da autuação ou não altera, né? É dedução mesmo da autuação. Da autuação. Obrigado, doutor Leilson. Só uma dúvida, doutor Leilson. Doutora Elineide? Não, só uma dúvida com o doutor Leilson. Nesse caso, a gente só teria a comprovação dessas que o senhor enumerou. Eu só me ative neste processo da doutora Aneline, essas notas fiscais que elas coincidem com notas fiscais não seladas, né? Okay. Há uma outra que talvez, não sei se está escriturada, que é a nota fiscal número 65, eu não sei se é objeto dessa autuação da doutora Aneline, mas também que trata-se de devolução desses cilindros, tá? Há uma outra fiscal, nota fiscal, a número 65. Doutor Leilson, após essas observações, como é que fica a base de cálculo para fins de esse caso ser mantido aí? Presidente, eu não fiz esse cálculo, viu? Mas é fácil. Essas são 4 notas, são 5 notas fiscais de 176 mil e uma nota fiscal de R$176. Aí, façamos os cálculos aí. Bom, tá certo. Senhores, está em discussão. Doutor Henrique? Presidente, eu gostaria aqui, aproveitando aqui o que o doutor Leilson falou, até para a doutora Aneline, se pudesse esclarecer um pouco mais para a gente as situações fáticas, né? Porque, assim, os argumentos parecem que são assim, plausíveis de acontecerem, né? Situações e notas fiscais, como o doutor Leilson bem falou, né? Que elas fazem referência aos cilindros, né? E me parece que a maioria das operações tem alguma, digamos assim, algum vínculo entre as notas fiscais que você consegue realmente ver que houve um erro na emissão desses documentos, né? Então, por esse raciocínio aí do doutor Leilson, né, se analisarmos as outras situações, será que caminharíamos para isso também? Doutor Henrique, era justamente isso que eu ia me manifestar agora. Né? Eu acho interessante que só... puxando aqui para o direito constitucional, né? Essa semana a gente discutia lá no mestrado sobre o que é o princípio do interesse, a supremacia do interesse público. E nas discussões, a gente chegou à conclusão de que não há uma relação de contradição entre o público e o privado. Né? Porque, na verdade, a gente tem que sair dessa ideia de contradição para uma ideia de cooperação. E aqui, por mais que a gente diga assim, a empresa poderia ter feito, a empresa teria que ter um BO, a empresa poderia ter notificado mais horas, se eu consigo levantar dos autos que a autuação não é válida, então eu não tenho que discutir o que o contribuinte... É um dever meu de cooperar, né? É um dever da administração pública de cooperar, para que o direito... ele seja, o crédito fiscal, ele seja o mais correto possível, né? E aí, eu achei interessante que o doutor Leilson mencionou, nessas notas, na 40, 41, 42, se a gente entender pela exclusão,
ela não tem nenhuma solicitação do contribuinte. O contribuinte continua, no caso, sem um pedido para o emitente. Então, se eu consigo analisar objetivamente essas notas e checar que, pelo conjunto probatório, elas foram emitidas de forma equivocada, porque trata-se do mesmo produto, porque trata-se do mesmo valor, porque foi uma basicamente atrás da outra, eu vou utilizar esse mesmo entendimento para as demais, como, por exemplo, da CAGES. Também é o mesmo produto, também é o mesmo valor, a diferença é de datas, mas dentro do mesmo mês, né? Então, o que me confortou nessa manifestação aí do conselheiro, principalmente porque ele sempre é muito atencioso, né, rigoroso nas suas análises, foi isso. Se a gente considerar como uma parcial procedência no caso dessas notas, o mesmo entendimento, penso eu, que deve ser levantado para as demais, porque não há nessas notas nenhuma manifestação formal da empresa emitente, não. Obrigado, doutora Adeline. Presidente, o ponto? Presidente, é só para deixar assim essa situação clara, é que naquelas notas fiscais eu as tive como sendo equivocadas porque foram emitidas no mesmo dia, em horários absolutamente sequenciados. É diferente dessa última situação da doutora Adeline levantou, porque as... Sem áudio, doutor Leilson. Há, sim, uma diferença de prazo e de numeração dos documentos fiscais. Por isso que eu não, neste caso da CAGES, eu não tenho como sendo elementos para dizer que isso foi um equívoco. Obrigado, Leilson. Senhores, após essas discussões, os senhores estão aptos, estão prontos para votar no mérito? O silêncio quer dizer que sim, eu entendo que quer dizer sim. Então, eu vou colocar em votação a doutora Aneline como se manifesta nos presentes autos. No mérito. Eu levantar improcedência, presidente. Exatamente porque a única observação, né, de contraposição para a autuação é realmente porque está no sistema como autorizada, e algumas notas como essa da CAGES se foram em dias diferentes, mas não há um espaço grande, né, um espaço de uma nota para outra, considerando que é o mesmo produto, os mesmos valores, né, essas notas que o conselheiro relatou também são de simples remessa, uma atrás da outra. Então, pelo conjunto da obra, né, por tudo que foi discutido aqui, eu levanto uma improcedência da acusação fiscal, presidente. Cataneline, doutor Marcos, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Rafael, como vota? Com a relatora, presidente. No recurso tem os decalques de vinculação das informações. Com a relatora. Doutor Henrique, como vota? Presidente, nesse caso, em função até do que o doutor Leilson colocou, e analisando o outro caso aqui, doutor Leilson, que a gente nota que embora não seja essa operação, mas elas fazem referência ao mesmo cilindro, que são numerados, né, e que fazem referência também à nota fiscal anterior de venda, então a gente nota realmente que tem uma coerência aqui na explicação, eu voto pela improcedência também. Doutora Elineide? Desculpa, não estava conseguindo ligar o áudio. No mesmo sentido da relatora, considerando essa observação aí que o doutor Henrique fez, da questão da numeração dos cilindros, tem como você rastrear? Doutor Leilson? Gente, como o doutor Henrique trouxe essa informação de que as notas fiscais que foram emitidas de número 17279, 18/12/2013, e a 174/27, 30/12/2013, de retorno de vasilhame das operações da CAGES, e se tratam dos mesmos vasilhames, dos mesmos cilindros, eu também voltarei pela improcedência, em virtude dessa informação que eu não tinha verificado. Eu verifiquei só as datas e as numerações que eram muito distantes. Eu voto também no sentido da improcedência. Obrigado, doutor Leilson.
Concluída a votação, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão parcial condenatória de primeira instância, declarar a improcedência da autuação, contrariamente ao parecer e manifestação oral do representante da douta PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, 10 minutos de intervalo e retornamos com o terceiro processo da Sabará. Tudo bem? Tudo bem. Então, retornamos às 10h30. Obrigada.